Mendes, professora do curso de Nutrição e Gastronomia, e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre cereais e proteína, né? Em relação aos cereais, o que a gente vai conversar um pouquinho aqui é sobre o processo de gelatinização do amido e da amilopectina, né? Então, nos cereais nós encontramos essas duas substâncias, a amilose e a amilopectina, que tem como principal função captar água, né? E essa água, ela ajuda na gelatinização desse amido. Na prática, esse amido gelatinizado, ele funciona no nosso corpo, ajudando principalmente na digestão do amido. Então, o amido, para que seja bem digerido, nós temos que respeitar o processo de gelatinização desse amido, né? E qual o fator determinante para que esse processo de gelatinização ocorra? A temperatura e o tempo, né? Quanto maior o tempo em que esse cereal fica no fogo, no processo de cocção, né? Quanto mais tempo ele leva ali, melhor vai ser esse processo de gelatinização do amido, né? Então, existe o processo de gelatinização do amido e retrogradação do amido. Esse processo de retrogradação é quando nós realizamos esse cozimento, né? Tanto faz do arroz, da aveia, do milho, né? Quando realizamos esse cozimento e deixamos esse produto, esse alimento descansando, isso ocorre muito no processo de refrigeração e até mesmo no congelamento. Nós conseguimos perceber que ele começa a liberar água. Então, aquela água que é liberada é a quebra das pontes de hidrogênio que nós temos ali naquele meio. E com isso, a água que foi absorvida durante o processo de cozimento é perdida durante esse processo de retrogradação do amido, né? Então, como é que acontece esse processo? É através de um processo de gelatinização. Então, nós temos o arroz cru, né, que não passou pelo processo de gelatinização, e cozido, ele tem uma aparência diferente, porque ele gelatinizou. E outra função dessa gelatinização é favorecer o rendimento. Nós vamos ver isso aqui agora, né? Aqui nós temos o arroz parboilizado, que é um arroz que já passou por um processo de cozimento rapidamente. Por isso, ele tem uma capinha protetora que foi através desse cozimento rápido. Nós temos o arroz arbóreo, que é um arroz, ele é um pouco mais processado. Nós temos o arroz integral. Nós temos o arroz selvagem, também conhecido como arroz negro. É um arroz muito antigo, que era utilizado pelos reis, né? Lá nos períodos, né? Atrás, né? Quando eles utilizavam esses reis utilizavam esse arroz por ser um arroz rico em nutrientes. Ele continua sendo um arroz muito caro, que nem todos têm acesso a esse arroz por conta do preço. É um arroz que tem um alto custo, no entanto, ele tem uma quantidade de nutrientes importante. Nós temos o arroz branco, que já é um arroz processado também. E no finalzinho da aula, nós vamos falar um pouquinho de carne, por isso que nós temos aqui a alcatra, certo? E como é que a gente vai falar um pouquinho da nossa prática? Então, inicialmente, gente, eu pesei 50 gramas de cada tipo de arroz, né? Inicialmente pesamos esse arroz e determinamos que estaria utilizando 50 gramas de cada arroz. Depois de pesado, esse arroz foi para o processo de cozimento. Nós tivemos aqui um período de cocção que variou de 4 minutos a 7 minutos, sendo que o arroz integral, por ser um arroz mais resistente, né, ele levou mais tempo para realizar o seu cozimento. E cozinhamos esse arroz na panela de pressão. Depois de realizado esse processo de cocção, o arroz ficou realmente na consistência adequada para consumo, né? E nós conseguimos 110 gramas após cozido. Utilizamos 150 ml de água para cada tipo de arroz. E após esse processo de cozimento, o arroz parboilizado conseguimos 110 gramas, o arroz arbóreo 105, o arroz integral 70 gramas, o arroz selvagem 64 gramas e o arroz branco 114 gramas. Aqui nós
podemos ver que o arroz parbolizado foi o arroz. Na verdade, o arroz branco foi o arroz que nós conseguimos uma gelatinização maior, né? Isso se dá pela quantidade de amilose e amilopectina presente no grão do arroz. Em segundo lugar, o arroz parboilizado, como ele é um arroz, né, que já passou por um processo de permeabilização através desse cozimento rápido. Então é um arroz que tem uma dificuldade um pouquinho maior de absorver essa água. E em último lugar, o arroz selvagem. Até por isso que esse arroz é caro, né? Esse arroz ele tem uma gelatinização muito pequena e com isso ele não tem um rendimento próximo ao rendimento do arroz branco. Então o arroz branco ele tem um rendimento maior porque ele consegue absorver mais água e a gelatinização é muito mais eficiente e eficaz por conta da amilose e amilopectina. E aí nós temos um fator que é conhecido como fator de cocção, que é o que eu ganho ou perco, né? Ou então eu ganho ou a perda de produto através do cozimento. Então, através do cozimento eu posso ganhar ou perder. Quando o meu fator de cocção é menor que 1, possivelmente eu tive perda. A gente vai ver isso aqui na instante. Quando o meu fator de cocção é maior que 1, eu tive ganho, né? Então, quando eu tenho um produto que o fator de cocção é alto, isso é bom. Ao contrário do fator de correção. Quanto maior o fator de correção, né, eu tenho uma perda maior. Vamos lá, vou fazer aqui os cálculos, vocês podem me acompanhar aí de casa. Qual é a fórmula para eu descobrir o fator de cocção de cada um desses alimentos? A fórmula é simples. Eu pego o peso do meu produto cozido ou produto final, né, o peso, dividido pelo meu peso líquido ou inicial. Vamos lá. Eu tenho aqui 110 dividido por 50. Simples, eu tenho um fator de cocção de 2,2. Cá embaixo. 105 dividido por 50, eu tenho 2,1. 70 dividido por 50, eu tenho 1,4. 64 dividido por 50, eu tenho 1,28. 114 dividido por 50, 2,28. Certo, pessoal? Então, o que é que eu tenho aqui? Se menor que 1 é perda, eu não tive perda, eu só tive ganho. Por que no arroz eu não tive perda? Porque o arroz, bem como o feijão, eles absorvem água e com isso aumenta o seu volume, né? Então aqui eu tive um fator de cocção melhor no arroz branco. Então é um arroz que tem um fator de cocção que pode chegar até a 3. Isso depende muito da marca do arroz, do tempo de cocção e a quantidade de água que eu coloco, né? E aí, pessoal, eu vou fazer outro exemplo aqui que é em relação à perda, né? Menor que 1. A carne. Então, a carne, a proteína, ali nós temos fibra, né? Tecido muscular, e aquele tecido muscular ele retém água. E aquela retenção de água, ela pode ser perdida, né? Tanto no cara lá que malha, quando ele para de malhar, ele não faz exercício, ele diminui a ingesta de proteína e ele bebe uma quantidade menor de água, porque não está exercitando aquele músculo, não vai ter tanta absorção. Ele também vai perder a água do tecido muscular. A mesma coisa acontece com o tecido muscular que a gente compra, que é a carne. Aqui nós temos um exemplo, que é a alcatra. Essa alcatra, o peso inicial foi 62 gramas e o peso final 37. Então aqui nós tivemos uma perda aí
de quase 50%. O que eu vou fazer? 37 dividido por 62. 0,59. Então, pessoal, 0,59 é menor que 1. Então, eu tive perda, mas essa perda não foi perda de nutriente, foi perda de água. O que pode diferenciar um alcatra de outro alcatra? Não é o tipo da carne, nesse caso da alcatra. Falando em alcatra, quanto maior o tempo de cocção, mais tempo eu vou deixar aquele alimento exposto ao calor. E com isso a carne vai perder água. Quanto maior a perda de água, maior vai ser o meu fator de cocção. E com isso, gente, carne bem passada perde água. Então, geralmente, essa carne bem passada, ela é mais cara quando você vai comprar. Porque para você ter uma carne mal passada, ela retém água ainda naquele meio, porque ela foi mal passada. É uma carne que no seu prato ela vai vir uma quantidade bem maior, né? Comparada com a carne, uma mal passada vem muito mais carne do que uma carne bem passada. Então, por isso que o preço também pode variar. Quanto mais bem passada a carne for, né, mais cara ela vai ser, porque ela perdeu água, vai ser uma carne mais leve. E aí você vai ter que comer mais para se saciar mais, né, para ter uma saciedade melhor. Então, uma carne cozida em água, nós conseguimos ter um fator de cocção melhor. Então, se a carne for cozida a seco, né, nós vamos perder muito mais líquido do que se for cozida em água. Por isso que às vezes a carne assada ela é mais cara do que a carne cozida, a carne de panela. Até porque tem uma diferença na qualidade da carne. Uma carne de panela pode ser uma carne de segunda, de terceira, porque aquela água vai ajudar a cocção. Já a carne passada, geralmente é uma carne de primeira, uma carne de melhor qualidade, até em relação à textura dessa carne, né, para que ela seja melhor apresentada e uma palatabilidade melhor também, certo? Então fica por aqui a nossa aulinha de hoje e até a próxima.